Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Após o nosso canal Al-Ansara em Angola ter realizado um concurso de leitura do Alcorão no dia 8 de agosto de 2021 na Mesquita do Palanca, encontramos 3 vencedores, mas hoje nós viemos visitar o nosso primeiro vencedor, que muitos de vocês conhecem. Portanto, peço a todos vocês que nos acompanhem a entrevista com o nosso vencedor. E estamos no portão da casa do nosso vencedor Yunus Enoque. E também estamos acompanhados com o seu professor, Imam Yacoub Biai, que está aqui conosco. Brevemente vocês já vão lhe ver. E acompanho vocês a assistirem esta nossa entrevista com o nosso vencedor. Estamos a entrar. Ok. Vamos. Hoje é uma grande surpresa para o nosso vencedor. Então, é um grande prazer que nós temos para acompanharmos, entrevistarmos o nosso vencedor, grande vencedor da primeira edição do nosso concurso de leitura do Alcorão, que foi realizado pelo canal Al-Ansara em Angola no dia 8 de agosto de 2021 na Mesquita do Palanca. E cá estamos na casa do nosso vencedor. Então vamos entrar e falar com o nosso vencedor e com seus familiares, com a sua mãe, com seu pai. Ok, cá estamos, cá entramos. Estamos a entrar. Casa do nosso vencedor, Yunus Enoque. Okay. Cá chegamos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Então, nós estamos aqui na presença da mãe do nosso vencedor, Yunus Enoque. E aqui teremos informações reais do Yunus, quem é o Yunus em casa, como é que começou a sua paixão pelo Corão, a sua leitura pelo Corão. E mamãe, como te chama? Bibi Safiata Madalena. Safia, primeiramente agradecemos por nos terem aceito, nos receberem aqui na vossa casa. Estamos de facto muito felizes. A mamãe acompanhou o concurso que foi realizado na Mesquita do Palanca? Não, aqui não tem. Olha para mim lá. Na kende po nazaki na moya okende te naza na kati ya kobela nde yango na mwana naki kuna te ngai ndi mama ya Yunus penza na bota ye mwana na ngai suka pe susu Yunus wana. Bongo ndenge nini oyokaki Yunus a gagné na concours oyo ezalaki réalisé na Mosquée ya Palanca? Nayokaki yango elikaki kitoko, ye nde mpe alekaki moto ya liboso esepelisaki ngai. Namonanaki te mpo nazalaki na kobela yango kaka ti sikoyo ezokontinue kaka, nde namonanaki te. Nalelaki mpe makasi na ndenge na absence na ngai ezalaki kuna, nalelaki makasi episaki nga mpasi na motema mpo na maladi oyo naza nango. Nazangaki ndenge ya kotambola kokoma kuna, nde yango namonanaki na concours wana te. Me nayokaki esepe ye nde alekaki asepelisaki biso nyonso, bato nyonso basepelaki makasi, nga mpe nasepelaki mpe nalelaki makasi mpo na absence na ngai. Nde yango wana. Poderias ler para nós surat? Sim. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله, بارك الله فيكم. Agora temos aqui também, como havia dito já no princípio, que estamos na companhia também do professor, do Yunus Enoque, que está aqui ao meu lado, o nosso Sheikh Imam Yacoub Biai, que também veio aqui acompanhar a entrevista que está a ser dada ao seu aluno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Primeiramente queremos saber como é que
é o Yunus na escola? Não, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. É um jovem corajoso, é um jovem mesmo que se força a aprender. Todos os dias chega mesmo na hora, na madraça, e tem a vontade mesmo de aprender a leitura do Alcorão e outro curso. Isso assim, quando ele sagrou-se campeão, qual foi a expectativa, qual foi a emoção do Ustaz, uma vez que é teu aluno sagrar-se campeão? Primeira coisa é agradecer muito a Allah subhanahu wa ta'ala para lhe ajudar de conseguir de sair campeão naquele concurso. E alhamdulillah, fiquei muito contente por esse ato. Sim, mano. E como é que foi a preparação dos concorrentes, né, para o concurso? Antes do concurso, como foi a preparação deles todos? Alhamdulillah, marcamos um dia de revisão para ele e estava a respeitar, cada vez estava a chegar na mesquita. Primeiro iniciamos na leitura para evitar erro quando está a recitar o Corão e depois, alhamdulillah, na memorização também. Porque normalmente o nível dele é um nível de 3 jus, mas alhamdulillah revisamos esse tudo com a capacidade dele que ele mostrou e por isso, alhamdulillah, nós vimos o fruto de hoje, que ele saiu campeão. Então, nós acabamos de ouvir acerca de como é que foi a preparação do Yunus e tem também outros colegas dele na sala, na escola, como estavam a ser preparados para concorrer no concurso que foi realizado no dia 8 de agosto de 2021 na mesquita do Palanca, na qual o Yunus sagrou-se campeão. Ustaz, e quais são as expectativas para os próximos concursos? Será que, porque participaram também muitas outras madraças, Yunus pertencendo à madraça Al-Fatiha, e como é que o Ustaz pensa em preparar mais alunos para o próximo concurso que, inshallah, vai acontecer? Acho que, inshallah, depende como é que os organizadores vão organizar, mas acho que o próximo concurso mesmo, vamos lhe forçar mais. Com o seu colega também, inshallah, com esse coragem, eu acredito que pode ser o próximo concurso também, é possível também, inshallah, para vencer. Porque é um jovem muito corajoso. Alhamdulillah, nós ouvimos Yunus está a ser muito elogiado e alhamdulillah é muito bom por ele ser um menino muito dedicado dentro de casa e também na escola, conforme o Ustaz Yankuba que acaba de frisar, de comentar e de elogiar o seu aluno. E nós também, alhamdulillah, estamos a agradecer imenso a ti que você está nos acompanhar. E ainda vamos continuar, fique ligado ao nosso canal Al-Ansar em Angola, estamos sempre a continuar. Também temos aqui o irmão do Yunus, que está aqui conosco. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como te chama? Musa. Irmão Musa, como é que recebeste a notícia de que Yunus foi o vencedor do concurso da leitura do Alcorão na mesquita do Palanque? Alhamdulillah, né? Já que eu estive com ele mesmo lá no concurso, tudo como decorreu lá na mesquita. Não, sim senhora. Pelo desempenho do meu irmão menor. Alhamdulillah, gostei mesmo. Gostei. Através dele eu também posso seguir também. Alhamdulillah. Como é que é a vossa relação com o Yunus? É muito afetivo? É um menino assim? Como é que é? Alhamdulillah, é mesmo assim. Já que Allah nos dá a união de participar em todos os tipos de coisas. Acabamos de ouvir o que o irmão do Yunus acabou de dizer, que estava presente no dia do concurso e sentiu-se muito feliz de ver o seu irmão a sagrar-se campeão. Mas o canal Al-Ansar em Angola é um canal para todos os muçulmanos. Nós aqui viemos e encontramos mais um caso, não é, que nos interessou bastante, da mãe do nosso vencedor Yunus Enoque, que está doente. Portanto, o canal Al-Ansar é um canal que está ali para ajudarmos um aos outros, porque é um canal islâmico, todos nós somos muçulmanos e temos esse direito de ajudar ao próximo. E esse caso não podemos deixar à parte, porque a mãe do nosso vencedor está doente. Mamãe, você sentiu entendendo? Alhamdulillah. Mukongo, makolo, bandinga e mikolo mo ebele depuis 2019. Natamboli l'hôpital pe ebele.
me ezolinga kaka kotikela ngai espace te. Natambolaka te mu Congo, mai natambola ya kotelema eza te fo nagumbama. Nakei na Maria pia babiki eza rige se barin eza rein. Bapesi nga bakisi na meli bakalma kaka me esalisaki ngai te. Me ezokontinue kaka ti sikoyo namelaka bakalma nakena so hôpital te. Bakalma kaka nakosambela. Me ezokende moke me mu Congo makolo yango biloko mibale wana mpenza miskle na ngai natambolaka te. Kotambola nso natamboli fali na simba mutu to na simba eloko kotambola eza ya kogunzama. Maya natelemisa mu Congo eza te maladi yango eza kaka mibale makolo na mu Congo. Yango episanga mpasi makasi. Esalinga mpe mwa mikolo ebele oyo naza na kati ya maladi oyo. Okay. Conforme a mamãe acabou de explicar aqui, disse que está a sentir dores nas costas e também nos pés. E ela já foi ao Hospital Maria Pia fazer o tratamento, mas eles disseram-lhe que é problema dos rins. Ela tem dificuldade de se locomover, de andar. E ela tem tomado simplesmente calmantes, mas até ao exato momento sem sucesso. Então foi isto que a mamãe acabou aqui de explicar. Mama, siku ezosenga kosala nini pona solution ya malade? Solution ya malade ezosenga kaka bakisi kokende hôpital oyo kokomona ke bakoki kotraite ngai mpenza mpona zwa mpenza makasi. Me hôpital wana nakenda te mba hôpital nakendeki changement eza te. Ifai na changer côté mosusu. A mamãe disse que está precisa de medicamentos, porque nos hospitais que ela já foi, só disseram que precisa de medicamentos para tomar, de fazer tratamento para poder melhorar. Portanto, este é o apelo que nós deixamos aqui no nosso canal Al-Ansara em Angola, a todos que acompanham o nosso canal Al-Ansara em Angola, que estamos na presença de uma situação que não deixa ninguém feliz. Todos nós estamos tristes com esta situação, mas acredito que Allah vai ajudar. E assim também que nos acompanhas, tu podes de facto também ajudar a nossa mamã Safiati, a mãe do nosso vencedor Yunus Enoque, que está doente. Ali estão os nossos contactos, WhatsApp, Facebook, está tudo ali. Ligue para nós e dê o seu apoio, porque nós queremos ajudar a mãe do nosso vencedor que está doente. Vou também perguntar aqui ao nosso imam que está aqui conosco. Você sabe da situação da mãe do nosso vencedor que está doente? Eu também não sabia, só de repente, quando eu cheguei aqui para fazer essa visita ao nosso campeão da leitura aí na Mesquita, e encontramos esse caso da mãe dele. Como somos muçulmanos, nós temos uma obrigação de lhe ajudar, porque é nossa irmã. Sabemos que o nosso profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele está a nos dizer: Man yassara ala mu'sir, yassarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-abdi, ma kana al-abdi fi auni al-akhi. Quem facilita o seu irmão em dificuldade, Allah também vai lhe facilitar sua dificuldade nesse mundo e no último dia. Allah ajuda quem ajuda também o seu irmão. Nós estamos a fazer apelo aos muçulmanos de ver a situação da nossa irmã. Nós devemos lhe ajudar nessa situação que ela está a pedir ajuda. Cada pessoa veja o que ela consegue para ajudar a nossa irmã. Muito obrigado, Ustaz. Alhamdulillah, acabamos de ouvir as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e que o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam disse a respeito da solidariedade, da irmandade no Islã. Então isso quer dizer que todos nós temos esse direito de ajudar a mãe do nosso vencedor para poder sentir-se melhor. Este é o nosso canal Al-Ansara. Agradecemos a si que nos acompanhou do princípio ao fim. E que também estamos muito felizes de termos conversado com o nosso vencedor, de ouvir os comentários da sua mãe, do seu irmão e também do seu professor. Ok, também vamos falar um pouquinho com o diretor do canal Al-Ansar em Angola,
que está aqui conosco. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seu nome, por favor? Salim Usama Kukele. Estamos diante do diretor do canal Al-Ansara, Salim. Sheikh, qual é o comentário que tens a deixar a respeito da situação da saúde da mãe do nosso vencedor? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'i bi ihsan ila yaumidin. Naam, e nosso canal Al-Ansar estamos aqui no visitar da nosso candidato que viemos visitar. Encontramos um caso, como é um canal que é lá para apoiar os muçulmanos e seguir os casos dos muçulmanos e informação dos muçulmanos. E agradecemos a pessoa que vai seguir esse canal, essa imagem e apoia a mamãe. Porque nós, canal, estamos aqui, vamos tentar fazer tudo, vos chegar informação sobre a doença da mamãe. Mas como um canal que já estamos na iniciada e não podemos deixar assim, viemos aqui com um bocado de umas coisas para tentar ajudar a mamãe e depois pedimos vocês que estão nos seguir para nos ajudarem. Se trabalhamos juntos, nós convosco, e nós vamos ter sucesso e vamos fazer boa coisa pela nossa religião. E pedimos muito ajuda e nos ajuda e ajuda mamãe para nós sair nesse assunto. Esse é o caso dos muçulmanos. Quem tem coração e não precisa para ter muito para você ajudar. O bocado que você vai ter ajuda para fazer o tratamento da mamãe, porque a mamãe precisa mesmo de tratamento, precisa de andar. Para ir na mesquita, para ir seguir muitas coisas que ele precisa, que nós, o canal, não vamos conseguir fazer isso nós sozinhos. Com vós, vamos se juntar e fazer qualquer coisa para ajudar a nossa mamãe. E voltando no assunto, aqui ouvimos o apelo do nosso diretor, Salim, que ele lançou aqui para a solidariedade da nossa mamãe, a mãe do vencedor do concurso realizado na Mesquita do Palanca no dia 8 de agosto. E o que tens a dizer para voltar ao nosso assunto do Yunus Enoki ser o primeiro vencedor do primeiro concurso do canal Al-Ansar realizado no dia 8 de agosto de 2021? Agradecemos muito a Allah e tu dá muito coragem no nosso candidato para forçar mais e para sair estrela no próximo concurso que vamos organizar. E agradecemos toda a direção da Mesquita do Palanca e que nos apoia e nos ajuda para nós realizar esses eventos dentro da Mesquita. Agradecemos toda a comunidade islâmica em Angola para nos ajudar nesse assunto que estamos a seguir. Isso é o caminho da lá, é dawa que nós estamos a fazer. E todo mundo que está nos seguir, subscreve no nosso canal Al-Ansar para ter mais informação sobre a nossa religião islâmica. Muito obrigado. Foi assim que falamos com o diretor do canal Al-Ansar em Angola. Também elogiou muito o Yunus Enoki e nós de facto estamos muito felizes de termos vindo aqui falar com o nosso vencedor. Agradecemos imenso a sua família por nos ter recebido tão bem e de facto estamos felizes de chegarmos aqui, de falarmos com a família, falarmos com o Yunus Enoki, falarmos com o seu professor. Estamos de facto muito felizes. Yunus é um menino que disse que quer continuar a trabalhar para continuar também a vencer. Ele não vai desistir e que esperamos que Allah o ajude e que ele continue sempre neste caminho, nesta rotina, para que ele seja sempre um bom menino e que Allah facilite os seus objetivos, que Allah lhe protege contra tudo aquilo que é de ruim. Após termos ouvido o diretor do canal Al-Ansar em Angola, o nosso canal também não parou por ali e também trouxe algumas coisas
para poder ajudar naquilo que o canal pode fazer e também assim que você também que quer, ajude-nos a trazer mais coisas para a mamã. E nós trouxemos também essas bengalas aqui para ajudar a mamã a poder locomover-se. Mamã, isso é para ti, para poder ajudar a levantar. Como estão a ver, a mamã de facto tem mesmo dificuldade em poder levantar-se. Então nós trouxemos essas bengalas para poder ajudá-la a levantar e também essas coisas ajudar na alimentação e também pedimos assim que nos acompanhe, que traga mais coisas e não só ajude a nossa mamã para que ela possa voltar em bom estado de saúde. Conforme vocês estão a ver, tem mesmo muita dificuldade de poder levantar. Ela só consegue levantar com esses 2 paus que estão aqui. Mas nós pedimos assim que nos acompanhas, que ajude-nos mesmo para podermos ajudar a mamã a poder voltar a andar normal. E nós trouxemos essas coisas que vocês estão a ver e também você pode trazer mais. Não precisa ter muito, mas o que você tem, tu podes também trazer para nós e nós vamos fazer chegar. Mamãe pode sentar, muito obrigado. Saibamos que a mãe do nosso vencedor encontra-se doente e liguem para nós, apoiem para que possamos nos solidarizar com a mãe do nosso vencedor. Então este é o canal Al-Ansar em Angola. Agradecemos imenso assim que nos acompanhou do princípio ao fim e também para si que nos acompanha pela primeira vez, subscreva-se no nosso canal e siga todas as novidades que vamos sempre lançar aqui no nosso canal Al-Ansar em Angola. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.